Meu marido quer que minha cunhada durma na nossa casa de praia, mas eu conto para a família o quão perto ele quer dormir dela. Bem, eu acho extremamente estranho que uma mulher adulta queira ficar com o meio-irmão e a esposa no mesmo quarto. Eu disse a ele que não, mas de repente meu marido fica furioso comigo. Uma coisa levou a outra e eu descobri algo que gostaria de nunca ter descoberto. Para alguém que sempre acreditou no amor e no casamento, sinto que meu casamento de 2 anos está lentamente se tornando algo mais, algo que não é aceitável. É a isto que me refiro. Brian e eu nos conhecemos há 5 anos em uma loja. Ele estava na seção feminina e fiquei curiosa para saber por que ele estava lá e quanta atenção ele prestava para escolher a coisa certa. Não pude deixar de me aproximar e começar a conversar. Perguntei se ele precisava de ajuda e descobri que sim, ele precisava de ajuda para escolher algo para sua meia-irmã. Eu também era uma pessoa muito familiar e adorava pessoas que apreciavam e cuidavam de suas famílias. Esse encontro me fez apaixonar por Brian. Ajudei-o a escolher e ele conseguiu meu número. A partir daí nos tornamos inseparáveis. Conversávamos todos os dias e nossa amizade floresceu em um relacionamento. Namoramos por 3 anos e estamos casados há 2. No início do nosso casamento não parecia haver problemas. Tudo funcionava bem. Mas então comecei a notar pequenas mudanças em Brian. Ele chegava em casa e não parecia tão animado em me ver. Começou a dar desculpas de que estava muito cansado para comer a comida que eu preparava e isso se estendeu por grande parte do nosso 2º ano de casamento. Houve várias brigas e reconciliações e parecia que o homem que sempre foi meu marido e amigo não estava mais comigo. Sentia como se ele tivesse sido substituído por alguém que eu tinha dificuldade de entender a cada dia. Um dia cheguei em casa do trabalho e vi que Brian havia organizado uma festa com álcool. A casa inteira fedia a álcool e cigarros. Fiquei surpresa pois nunca o tinha conhecido como alguém que fumasse ou bebesse. Ele estava jogado no sofá falando coisas sem sentido. Tive que arrastá-lo para o quarto para que ele pudesse dormir em seu estado de embriaguez. Ele gritou: "Eu não deveria ter me casado com você." Não soube o que dizer a isso. Doeu muito aquela declaração, mas atribuí isso ao fato de ele estar bêbado e nunca mais falamos sobre o assunto. Brian ia e voltava de estados de humor, de triste a feliz, e eu suportei várias mudanças de humor. Houve momentos em que ele não queria me tocar. Apesar de tudo isso, sendo uma pessoa comprometida e acreditando que as coisas poderiam melhorar, tentei fazer funcionar. Conversei com Brian várias vezes tentando entender. Sabia que ser casado era diferente de morar sozinho e sabia que ele tinha muito a que se adaptar. Também existia a possível pressão do trabalho dele. Mantivemos as coisas à tona tentando fazer o casamento funcionar. Notei algumas mudanças positivas em Brian. Ele começou a comer minha comida novamente e reclamava menos. Como estávamos perto do nosso 3º aniversário, pensei que seria bom para nós darmos um tempo das pressões do casamento e simplesmente fazermos uma viagem. Tínhamos uma casa de praia que compramos logo antes do nosso casamento e poderíamos ficar lá para umas férias. Contei a Brian sobre isso e ele pareceu bem. Seu humor mudou instantaneamente e ele se animou. Isso foi um alívio para mim porque já estava cansada de ver um Brian constantemente mal-humorado. Seu apoio à ideia foi uma mudança bem-vinda. Ele me pediu para reservar o voo e começou a se preparar para a viagem. Estava feliz que finalmente teríamos um pouco de ar fresco e poderíamos começar nosso 3º aniversário com positividade e amor. Mas tudo isso desmoronou quando há 2 dias Brian me chamou para o quarto e me disse que tinha algo importante para discutir. Ele tinha uma expressão séria e eu soube que algo estava errado. Ele me disse que gostaria que seus familiares fossem na viagem conosco. Eu sei que alguns podem pensar que estou exagerando, mas digo a vocês que isso é um grande problema para mim. Tínhamos falado em ir sozinhos, então não entendo por que de repente Brian menciona isso. Eu tinha imaginado que estaríamos sozinhos em nossa casa de praia, nos divertindo e reavivando a chama. Se vocês me entendem, tudo o que quero é estar com meu marido a sós. Brian pensa que se formos com seus familiares isso nos ajudaria a nos unir mais e a participar mais das atividades familiares, mas não acho que seja necessário. O que vocês acham que eu deveria fazer? Se eu disser a Brian que não tenho medo que ele volte a ficar mal-humorado e distante, tenho medo que meu casamento que estou tentando salvar piore, Brian poderia pensar que não amo sua família ou que não quero estar com eles. Estou em uma encruzilhada. Devo explicar novamente a Brian minhas razões para querer que vamos sozinhos ou simplesmente deveria aceitar que seus familiares venham? Atualização. Estou aqui com uma atualização só para compartilhar algumas coisas sobre as nossas celebrações de aniversário. Já se passaram 3 dias desde que Brian me disse que queria que sua família se juntasse a nós na nossa viagem de aniversário. Embora da primeira vez que ele mencionou isso eu fiquei furiosa e muito chateada. Tive um tempo para pensar sobre o assunto. E depois de refletir talvez realmente nos ajude a todos a estreitar laços e até poderia aumentar a intimidade entre Brian e eu, decidi dizer a Brian que estava de acordo, mas algo estranho aconteceu ontem. Depois de ter pensado bem e concluir que estava tudo bem, esperei que Brian voltasse do trabalho para dar a notícia. Quando ele chegou em casa eu sentei para uma conversa e disse que estava de acordo com a família dele se juntar a nós nas férias. No momento em que eu disse que sim, ele gritou, me levantou e me girou no ar. Nunca tinha visto Brian tão animado nos 2 anos que estamos casados. Quando ele finalmente me colocou no chão eu estava sem fôlego. Ele não parava de me abraçar e dizer obrigado. Realmente significa muito para mim. Não consigo evitar de me perguntar se há algo mais por trás de tudo isso que eu deveria saber. Vocês acham que isso é normal? Em todo o tempo que estamos casados Brian nunca me levantou do chão nem me girou dessa maneira por estar tão animado. Então podem entender por que tudo isso me parece um pouco estranho e até suspeito. No entanto, decidi acreditar que ele está genuinamente feliz e que isso significa que as coisas vão melhorar para nós como casal, especialmente porque queremos começar a fazer mudanças antes de planejar ter filhos. Discutimos como seria a viagem e eu disse que já que a família dele estaria lá também queria que a minha estivesse. Ele disse que estava tudo bem.
contanto que todos os membros da sua família pudessem vir. Eu sei que isso pode soar confuso, mas realmente me sinto incomodada com o quão animado Brian está por ter a família dele conosco. Quer dizer, sim, a família é ótima e tudo, e passar tempo com eles é importante, mas nunca vi Brian ficar tão animado por nada. Talvez haja algo mais que eu simplesmente não sei ainda. Decidi parar de pensar nisso e simplesmente me preparar para a viagem. E eu concordamos que nossos familiares ficariam em um hotel perto da casa de praia para que não estivessem longe quando celebrássemos nossa festa de ação de graças pelo aniversário. Dessa forma ainda poderíamos ter a casa de praia só para nós, para ter tempo a sós, conversas e fortalecer nosso relacionamento. Realmente espero não estar tomando uma má decisão ao permitir que todos os outros venham. Não quero que Brian volte a se fechar e tudo que realmente quero é que meu casamento funcione. Suponho que só esperarei para ver o que acontece nesta viagem de aniversário. Lembrem-se que eu disse que nunca o vi tão animado, e honestamente, não consigo tirar essa sensação suspeita do estômago. Atualização 2. Já se passaram 5 dias desde minha última atualização e quero contar que ontem chegamos sãos e salvos ao nosso destino de aniversário. Atualmente estamos na casa de praia aproveitando nossa estadia. Estava feliz por finalmente podermos tirar uma folga do trabalho e de todas as pressões da vida. Pensei que tudo sairia como planejado, mas não tinha ideia de como estava enganada. Quando chegamos à casa Brian e eu tentamos nos acomodar e desfazer as malas para as atividades que havíamos planejado juntos, e vocês não vão acreditar no que aconteceu. Estávamos sentados no sofá depois de desfazer as malas comendo alguns biscoitos e bebendo algo, quando de repente alguém entrou sem bater. Era minha cunhada grávida Kelly. Kelly é a meia-irmã de Brian, a mesma para quem ele estava comprando no dia em que o conheci na loja. Kelly e eu nunca conseguimos desenvolver uma amizade, então não éramos próximas. Ela sempre estava de mau humor e se mantinha reservada, então podem imaginar minha surpresa quando ela entrou na nossa casa sem nem mesmo a cortesia de bater na porta. Eu não sabia muito sobre ela, mas Brian havia me contado que ela era filha do padrasto de Brian de seu primeiro casamento, antes de se casar com Kate, a mãe de Brian. Havia rumores de que a mãe biológica de Kelly era abusiva e batia nela, mas não havia confirmação disso, já que era uma história que a própria Kelly contava para gerar pena e simpatia quando tinha a oportunidade. Eu não a questionei nem acreditei totalmente, simplesmente a deixei ser. Perguntei o que ela queria, enquanto olhava para Brian, que se manteve em silêncio o tempo todo. Ela se dirigiu a Brian e nos disse que queria uma chave da casa de praia porque dormiria em um dos quartos, já que planejava ficar aqui em vez da casa de hóspedes onde todos os outros estavam hospedados. Eu não podia acreditar, esperei que ela anunciasse que estava brincando, que era uma espécie de piada, mas isso não aconteceu. Me virei para Brian, tirei o saco de batatas que ele tinha na mão e esperei que ele se encarregasse da situação, já que era um assunto dele. Tudo o que ele disse foi que ela fosse buscar algo para comer e que ele a pegaria mais tarde. Vi Kelly ir embora completamente à vontade. Não podia acreditar no que tinha acabado de acontecer, e o mais chocante foi como Brian reagiu. Esperava que ele dissesse não e deixasse claro que ficar em nossa casa de praia não era uma opção, mas tudo o que ele fez foi dizer que a pegaria depois. Depois que Kelly foi embora, me virei para Brian buscando uma explicação, mas ele simplesmente deu de ombros e foi embora dizendo que estava com fome e que precisava descansar depois da viagem, me deixou na sala e se mandou. Eu estava extremamente confusa com esse comportamento e porque Brian optou por não dizer nada ou corrigir sua meia-irmã. Havíamos concordado que ficaríamos sozinhos na casa de praia para aproveitar nosso aniversário. Então esperava que ele honrasse essa promessa e dissesse à meia-irmã que não, mas em vez disso recebi um simples dar de ombros e desinteresse. Entendo que ele provavelmente estava cansado e não queria começar uma discussão, mas foi ridículo deixar isso passar batido. Kelly não podia estar falando sério ao pedir uma chave da nossa casa de praia quando havíamos reservado hotéis para cada membro da família, incluindo os da minha família. Meus familiares também estavam hospedados no hotel como todos os outros. Decidi esperar até amanhã para falar com Brian e esclarecer o que está acontecendo para que ele não tenha desculpas de que está cansado. Atualização 3. Passou-se apenas um dia desde minha última atualização e como planejei e um de vocês sugeriu, decidi abordar o assunto com Brian novamente esta manhã depois do café da manhã. Não posso acreditar que estou prestes a dizer isso, mas para minha surpresa Brian me disse que não via nada de errado em Kelly ter uma chave extra e ficar conosco na casa de praia. No início pensei que obviamente era uma brincadeira, mas quando olhei para sua expressão séria e imutável soube que ele não estava brincando. Dizer que eu estava em choque seria eufemismo. Como diabos Brian podia me dizer para dar a chave da nossa casa de praia para Kelly sabendo perfeitamente que havíamos concordado que estaríamos sozinhos e que até havíamos reservado outro lugar para todos os membros da nossa família? Então, tentei explicar a Brian qual tinha sido nosso acordo antes de decidirmos vir nesta viagem de aniversário caso ele tivesse esquecido. Permitimos que os familiares viessem com a condição de que se hospedassem em seus quartos de hotel e nós ficaríamos sozinhos na casa de praia, certo? Antes mesmo que eu terminasse de falar, Brian me gritou para me calar. Fiquei perplexa com essa repentina explosão de hostilidade. Ele não só me disse para parar de reclamar, como também insistiu que eu deveria dar a chave a Kelly para que ela se mudasse conosco e ficasse durante toda a viagem. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Brian realmente queria que Kelly morasse conosco em nossa viagem de aniversário? Isso soava como a coisa mais estranha que eu já tinha escutado. Eu não podia concordar com ele e disse firmemente que isso não iria acontecer. Nossa conversa rapidamente se transformou em uma briga e começamos a gritar um com o outro. No meio da discussão, Brian me disse que meu mau caráter era a razão pela qual ele não me amava. Fiquei parada ali em choque ouvindo despotricar. Esta era a segunda vez que Brian me dizia que não me amava. A primeira vez foi quando ele estava bêbado e naquele momento eu o desculpei. Mas ouvi-lo dizer isso de novo estando sóbrio foi mais que
que surpreendente. Embora estivesse muito magoada, não podia deixar que suas palavras me derrubassem. Então eu disse que ele me dizer que não me amava não ia mudar nada, já que eu não tinha intenção de dar a Kelly uma chave. Ela podia ficar na casa de hóspedes onde seus pais estavam hospedados. Minha família também estava lá. Antes que eu pudesse terminar minha declaração, Brian gritou: Bem, se você não der a chave para Kelly, eu terminarei com este casamento e te deixarei. Ele saiu furioso do quarto e bateu a porta. Esta foi a coisa mais chocante que já ouvi de Brian em nossos 3 anos de casamento. Nem consigo começar a explicar o quão devastado estou. Não posso acreditar que meu próprio marido esteja escolhendo sua meia-irmã em detrimento do nosso casamento e do que compartilhamos. Tudo o que eu queria era passar um tempo a sós com meu marido. Nunca pensei que as coisas terminariam dessa maneira. A reação de Brian a tudo isso não é apenas surpreendente, mas também completamente confusa para mim. Isso só reforçou minha suspeita de que algo não está bem com ele. Atualização 4. 2 dias se passaram desde a discussão acalorada que tive com Brian sobre Kelly e decidi que não tomaria uma decisão imediata sobre as coisas. Sim, palavras são ditas no calor da raiva e às vezes realmente sentimos o que dizemos quando estamos chateados, mas me apeguei a essa ideia e escolhi não agir imediatamente. No entanto, descobri que esse não era o caso com Brian. No dia seguinte à discussão, que foi ontem, Brian não me dirigiu a palavra o dia todo, ele se manteve em completo silêncio. Claramente irritado por eu não ter dado a chave a Kelly. Mais tarde naquela noite, Kelly apareceu na porta durante o jantar sem ser convidada e novamente sem bater. Ela exigiu dormir em nossa casa naquela noite. Alegou que estando grávida de 5 meses não deveria ser tratada da maneira como a estávamos tratando. Simplesmente lhe disse que voltasse para seu quarto onde estavam todos os outros porque eu não lhe daria uma chave. Ela saiu enfurecida batendo a porta. Brian, que estava bebendo tranquilamente durante todo o tempo, de repente se levantou, jogou sua xícara sobre a mesa e me disse que eu era uma decepção. Disse que mal podia esperar para me deixar se eu não desse a chave a Kelly antes de se levantar da mesa. Este comportamento dele me fez refletir muito sobre as coisas. Este é realmente o Brian que conheço e com quem me casei, ou ele se tornou outra pessoa? Incapaz de tirar essa suspeita da cabeça, decidi que precisava descobrir mais. Seu comportamento havia semeado dúvidas em mim e se havia uma pessoa que eu podia contatar para obter informações era Luke, o melhor amigo de Brian. Luke gosta muito de mim e sempre esteve convencido de que Brian tomou a decisão correta ao se casar comigo. Então tenho acesso a ele e posso recorrer a ele quando tenho dúvidas. Decidi entrar em contato com Luke. Enviei-lhe uma mensagem explicando que havia algo urgente que eu precisava resolver e que minha família desmoronaria se eu não o fizesse. Ele respondeu e marcamos uma ligação para amanhã, já que ele estava no trabalho quando enviei a mensagem e não podia falar naquele momento. Então agora estou apenas esperando para ver o que sairá dessa conversa. Atualizarei vocês amanhã. Muito obrigado a todos por acompanharem minha história e estarem aqui comigo até agora. Atualização 5. Depois de tudo o que aconteceu com Brian há 2 dias, e enquanto esperava obter mais informações de Luke, tive tempo para refletir sobre as coisas e cheguei à conclusão de que ligar para o Luke foi a decisão certa. Sei que alguns de vocês me acusaram de envolver um terceiro no meu casamento ao contatar seu amigo, mas tudo o que posso dizer é que vocês não estão na minha situação e realmente não sabem como as coisas são. Brian não é alguém que gosta de manter uma conversa. Tentei inúmeras vezes falar com ele sobre os problemas, mas ele sempre me ignora, então tive que fazer o que precisava. Ontem dei uma longa caminhada na praia e tive a conversa com Luke. E vocês não vão acreditar no que descobri. Luke me revelou que Brian não era quem dizia ser quando nos conhecemos. Ele havia mentido sobre estar apaixonado por mim. Luke me contou que Brian estava envolvido em muitas aventuras antes do nosso casamento. No entanto, Luke apoiou o casamento porque pensava que eu seria uma boa influência na vida de Brian. Tinha a esperança de que ele mudasse para melhor ao meu lado. Mas ficou desapontado ao ver que isso não aconteceu. Luke queria que Brian tivesse uma família agradável e que ficasse apenas com sua esposa, mas Brian não o escutou. Então Luke me enviou fotos e vídeos onde vi Brian e Kelly em um clube fazendo coisas que nenhum irmão e irmã de consideração deveriam estar fazendo. Brian a estava tocando de forma inapropriada e fazendo coisas nojentas. Não consegui conter as lágrimas. Isso explica a ousadia de Kelly ao aparecer e pedir um quarto na nossa casa de praia. Justo quando pensei que já tinha ouvido o suficiente, descobri que havia mais. Luke me disse que há 5 meses, quando Brian disse que iria em uma viagem de negócios, ele mentiu. Na verdade, foi ver Kelly que lhe deu a notícia de que estava grávida. Não podia acreditar no que ouvia. Comecei a juntar as peças. Isso deve ser o motivo pelo qual cheguei em casa naquela noite de sábado e encontrei Brian bêbado. Ele tinha acabado de receber a notícia da gravidez de Kelly. Eu estava destruído e chorei enquanto Luke falava ao telefone. Eu o culpei por não ter me contado antes a verdade sobre o verdadeiro Brian. Ele se desculpou e explicou que só descobriu sobre Brian e Kelly algumas semanas antes do nosso casamento e não quis arruiná-lo. Agradeci a Luke, terminei a chamada e fiquei sentada em estado de choque. Não podia acreditar no que acabava de descobrir. Brian possivelmente engravidou Kelly durante nosso casamento e eu não tinha ideia. Meu marido esteve apaixonado pela sua irmã de consideração todo esse tempo e eu só fui uma fachada para ele, mesmo estando ao seu lado todos esses anos. Atualização 6. Alguns meses se passaram desde que descobri que Brian estava me traindo. Decidi seguir o conselho de alguns de vocês e colocar em prática meu plano de vingança.
Como alguém disse, este não era um casamento pelo qual valia a pena lutar, já que Brian sempre esteve apaixonado por sua meia-irmã. Eles precisavam pagar por terem me causado tanta dor e era exatamente isso que eu pretendia fazer. Depois de receber as notícias de Luke, não fui eu mesma por 2 dias. Enquanto isso, Brian continuava me ameaçando para que eu desse a chave a Kelly. O ignorei completamente enquanto trabalhava em meu plano para fazê-lo pagar por ser infiel. Planejei um almoço e pouco antes de apresentar a ideia e convidar os membros da família, fui até Brian e me desculpei por não ter dado a chave a Kelly antes. Disse a ele que havia preparado um almoço para o qual ele poderia convidar a todos e me desculpar especificamente com Kelly, até entregando-lhe uma chave da nossa casa de praia. Claro, Brian ficou encantado com a ideia e me disse que era uma ótima iniciativa. Então, comecei a planejar tudo. Consegui um pendrive e transferi todas as fotos e vídeos de Brian e Kelly do meu telefone. Convidei a todos, incluindo minha mãe Lisa, meu pai Gabriel e meus 2 irmãos, Johnny e Kevin. Todos os familiares de Brian que vieram para a viagem também estavam presentes. Disse a Brian para ser o primeiro a falar, pois queria encerrar o almoço com meu grande pedido de desculpas, especialmente para Kelly. Brian concordou e se levantou para brindar a mim, dizendo a todos o quanto me amava e que não podia imaginar sua vida sem mim. Isso foi a coisa mais ridícula que eu já tinha ouvido, e fiquei tentada a dar um tapa na cara dele por ser mentiroso, mas eu sabia que tinha que ser paciente e deixar o melhor para o final. Quando Brian terminou de falar, todos aplaudiram e chegou a minha vez. Agradeci a todos por terem vindo e por nos apoiarem. Então, de forma dramática, pedi a Kelly que se levantasse porque eu tinha um pedido de desculpas a fazer a ela. E disse a todos que tinha algumas fotos para mostrar do nosso casamento de 3 anos. Liguei o projetor e mostrei as fotos e vídeos de Brian e Kelly se beijando. A sala ficou em silêncio. Todos gritaram e Kelly tentou sair correndo, mas eu havia colocado alguém na porta para garantir que ninguém pudesse ir embora. Todos estavam em choque. Então anunciei que o bebê de Kelly não era de fato de seu namorado como ela havia afirmado, era de Brian. Olhei para Brian e disse o quão decepcionado eu estava e que eu seria quem o deixaria, e que ele podiam ir para o inferno pelo que me importava. Também me desculpei ironicamente com Kelly e ofereci a chave, dizendo que assim ela podia dormir na mesma casa que o pai do seu filho. Eu não sabia se isso era verdade, mas queria dar mais drama ao que estava dizendo. A família de Brian ficou atonita. Meu irmão até se lançou sobre ele pronto para bater nele, mas eu o impedi. Não fazia sentido ninguém arruinar a vida por alguém como Brian. Seus pais o deserdaram ali mesmo e disseram que não queriam ter mais contato com ele. Quanto a Kelly, ela desabou no chão em lágrimas, completamente destruída. Jordan, o padrasto de Kelly, disse que não queria mais vê-la. Todos foram embora furiosos. Solicitei o divórcio e felizmente fiquei com a casa de praia, embora estivesse pensando em vendê-la. Não quero nada que me lembre do caso do meu ex-marido com sua meia-irmã. Atualização 7. Bem, o mistério de quem é o pai do bebê de Kelly finalmente foi resolvido. É meu ex-marido Brian. O ex-namorado de Kelly fez o teste de DNA para saber se era o pai. Embora já tivesse deixado Kelly depois de descobrir a infidelidade, o resultado apenas confirmou o que todos temíamos. Mas minha atualização não termina aí. O ex-namorado de Kelly fez algo que, embora eu não aprove, posso entender, deu uma surra em Brian. Brian, depois de tudo que fez, merecia de alguma forma. No entanto, isso levou a que o ex-namorado agora enfrente problemas legais. E embora Brian tenha causado tanta dor, é injusto que o ex-namorado esteja lidando com consequências legais por algo que foi um ato impulsivo de raiva justificada. Ele não merece passar por isso só porque um homem tão desprezível o empurrou ao limite. O pior de tudo é que me sinto impotente. Se eu pudesse ajudá-lo de alguma maneira, faria sem hesitar, mas a situação já está fora de minhas mãos. Só espero que tudo se resolva da melhor maneira possível, porque ele não deveria pagar pela toxicidade e pelas mentiras de Brian. Atualização 8. Pode-se dizer que tudo terminou bem até certo ponto. O ex-namorado de Kelly finalmente recebeu sua sentença e, para meu alívio, foi apenas uma multa, algum serviço comunitário, e ele terá que assistir a um curso de gerenciamento da raiva. O melhor é que ele não terá que enfrentar tempo na prisão, o que é um grande alívio. Sei que o que ele fez não estava certo, mas Brian e Kelly o levaram ao limite e não é justo que ele pague mais pela toxicidade que lhe impuseram. Seu advogado conseguiu justificar suas ações com base no estresse emocional que ele vivenciou durante todos esses meses. Inclusive tive que dar meu depoimento contando tudo o que havia acontecido. Não sei se realmente ajudou muito, mas senti que era meu dever fazê-lo. Queria me certificar de que ele não enfrentasse uma punição desproporcional considerando tudo que Brian e Kelly fizeram a ele, bem, e a mim também. Quanto a Brian e Kelly, meus ex-sogros me disseram que eles vão se casar, embora ninguém da família pretenda ir ao casamento. Não consigo evitar de sentir que Brian e Kelly não receberam o que merecem. Dói-me ver que depois de todo o dano que causaram, a vida segue em frente para eles sem maiores consequências. Às vezes penso que a justiça nem sempre funciona como deveria e é uma realidade difícil de aceitar. Embora o ex-namorado tenha conseguido evitar o pior, sigo pensando que o peso total de suas ações deveria ter recaído sobre esses dois infiéis. Atualização 9. 3 anos se passaram desde a última vez que falei com vocês e, considerando que esta informação está relacionada com a minha história, senti que devia compartilhá-la. Depois de tudo que aconteceu com meu ex e sua meia-irmã, consegui deixar para trás esses eventos e reconstruir minha vida. Então, a notícia que trago não me afetou tanto pessoalmente, mas aqui vai. Meu ex-marido faleceu. Ele sofreu um acidente de carro e não sobreviveu. Não darei detalhes aqui porque acho que não são necessários. O estranho de tudo isso é que não sinto nada, pelo menos não o que se poderia esperar, talvez porque eu já tivesse feito as pazes com tudo o que aconteceu e porque
porque sua traição e as feridas que ele deixou me ajudaram a crescer e a ser mais forte. No entanto, a única coisa que me pesa em tudo isso é a criança que ele deixou para trás. Os filhos são sempre as verdadeiras vítimas nessas situações e agora seu filho terá que crescer sem pai. Ele é o único inocente em toda essa história. E meu coração se parte por ele sabendo que sua vida será marcada não só pela infidelidade do pai, mas também por sua ausência definitiva. Isso é o que eu queria compartilhar com vocês. Embora tudo isso me traga algumas lembranças, elas já não me atormentam como antes.